a natureza primeira da crise existencial, ela deriva do choque de realidade que há entre os anseios do intelecto, da alma e do espírito humanos para com as necessidades da matéria. Então eu irei repetir. A primeira causa que gera a crise existencial do ser humano deriva do choque que há entre os anseios do intelecto, da alma e dos espíritos humanos, que entram em choque com as necessidades e operações da materialidade física em si. O que eu quero dizer com isso? Que a materialidade física, a matéria física, ela opera em uma lógica de destruição e reconstrução amorais. A operação da força existencial, podemos até chamá-la de força da natureza, ela é amoral. Não existe moralidade nas leis físicas e químicas e biológicas que operam a criação da própria matéria que nós existimos. Então, o Sol, a Terra, os astros, as árvores, a água, a luz, esses elementos bioquímicos de matéria puramente inorgânica, pensemos assim, já são constituídos por forças atuantes, por forças manifestantes que derivam da destruição e reconstrução. A destruição e reconstrução são fatores fundamentais e categóricos sobre o processo de formação da matéria com a qual nós dialogamos e precisamos para existir. O ser humano, em seu processo interno, ele é uma criatura única porque, sobre a grande força da natureza que opera na constituição da matéria, e aqui eu digo força da natureza não pensando somente naquilo que é vivo e orgânico, mas eu digo a força da existência que opera, o ser humano parece ser único porque ele se coloca e diz, não, isso está errado. Então o choque existencial, a crise existencial nossa, em primeira mão, se você for à raiz dela, independentemente das circunstâncias, independentemente da pessoa que está passando por uma crise existencial, independentemente do local, do país, da cultura, se formos à raiz da crise existencial, ela é uma constituição de choque entre os anseios do intelecto e da alma humanas para com as necessidades e operações da matéria física. Por quê? Porque a matéria física ela precisa de destruir e reconstruir. Pensemos na formação do universo, pensemos na formação do Sol, da formação das estrelas, da formação dos astros. São fissões e fusões atômicas. Átomos irão se fundir e explodir, liberando energia que forma outras essências constitutivas. Átomos irão se fundir, liberando explosões e energias que formam outras essências constitutivas. E esse processo de destruir e reconstruir é a formação de tudo que há. Os minerais serão comprimidos, serão destruídos e amassados, formando outras estruturas. As estruturas serão comprimidas e amassadas, formando outras estruturas. E a própria existência da matéria orgânica, a matéria orgânica ela é esse movimento contínuo de destruição e reconstrução, destruição e reconstrução, destruição e reconstrução. Tudo que nós temos que é vida é senão o resultado de outro micro-organismo que foi destruído e ressignificado em outra forma energética. Esse processo de transmutação energético, ele não tem moral, porque a força da existência não tem moral. A natureza não tem moral, ela destrói tudo que for possível e reconstrói tudo do que for possível. A força fundamental da natureza, ela opera sem moral, e como ela opera sem moral, ela opera em choque com o intelecto, com a alma e com o espírito humanos. Porque a força natural ela vai destruir tudo quanto for possível e vai reconstituir tudo que foi destruído em algo novo quanto for possível. A cíclica destruição e a constante reconstrução do meio existencial material, físico, é um processo que é desvinculado de uma justiça, porque isso não existe nas cadeias lógicas, físicas, bioquímicas e químicas. Tampouco existe aquela ideia do que é melhor ou pior, porque as entidades cósmicas, os planetas, os cometas, as nebulosas, as estrelas, as luas, os satélites de outros planetas, eles são manifestações intensas de forças físicas, cada uma em sua característica, com calor, com explosões, com campos eletromagnéticos, com fissuras, com buracos negros, e tudo isso está acontecendo em uma ordem que é caótica, e nada disso tem o que é melhor ou pior.
Simplesmente isso é um resultado estatístico, matemático, cíclico de destruição e reconstrução, destruição e reconstrução. Agora quando esse resultado estatístico ele chega para o ser humano é o primeiro a dizer, comigo não. Nós, no nosso intelecto, no nosso espírito, no nosso amor, nós percebemos esse cíclico destruir e reconstruir da natureza como algo imoral. Por quê? Porque nós não queremos a nossa destruição. Tampouco nós concordamos com a destruição do próximo. O destruir do próximo já nos faz mal. E aí deriva que a nossa existência material prescinde, ou seja, ela depende da destruição de algo. Para que nós possamos existir, existe a necessidade de destruição de coisas ao nosso redor. Do solo, dos micro-organismos, da matéria orgânica, dos animais, e inclusive a destruição do outro. Porque o que nós temos e possuímos é o trabalho alheio. O trabalho alheio muitas vezes é feito no processo de destruição da força física do outro. Tudo que nós temos hoje para utilizar vem de escalas e lógicas de trabalho muito cruéis, muito escravistas, que operam sobre todos os povos da humanidade que estão em condições de trabalho subhumanas para produzir os produtos mais essenciais à nossa vida básica do dia a dia. Esse mecanismo, até então, ele seria nada mais do que a manutenção dessa ordem da matéria, que é a ordem natural. Operar uma força destrutiva para que essa força destrutiva reconstrua algo que é aproveitado e que cresce com o produto daquilo que foi destruído. Então, quando alguém é extenuado em seu trabalho para produzir um sapato, para produzir um smartphone, e nós consumimos isso, esse trabalhador que foi extenuado em seu trabalho injustamente, para a força natural existente não teria nenhum problema. Mas nós, seres humanos, já começamos a achar isso um grande problema. E talvez não somente pelo altruísmo, mas também pela própria força que nos é imposta, nós sentimos essa força sobre nós, que é a força da imperatividade de um comando de que devemos agir contra os anseios e nossos sonhos. Quando nós somos empurrados a agirmos contra os anseios, quando a nós é imposta essa condição de que devemos agir contra os anseios, contra os nossos sonhos, para que possamos garantir a existência material, isso nos coloca em par com essa força da natureza destrutiva, reconstrutiva, que é a moral. Mas o ser humano ele é moral. Ele tem uma justiça que a natureza não tem. E como ele tem essa justiça que a natureza não tem, ele diz isso é errado. E isso é muito novo. Nós, seres humanos, podemos ser, depois de bilhões de anos, um resultado multiplicativo estatístico que é o primeiro a ir contra as forças que regem a criação da matéria. Porque até então a natureza, com suas forças que regem a criação da matéria, está operando em toda a sua vilicitude, e essa vilicitude não é vil, porque não há maldade na sua operação, ela é apenas construtiva e destrutiva, construtiva e destrutiva. Para a natureza não há moralidade em construir e destruir, para ela não existe certo e errado em construir e destruir, nem melhor ou pior, ela só refaz e desfaz, refaz e desfaz, refaz e desfaz. E o ser humano ele está dizendo, não, você não fará isso comigo, nem com o meu próximo, nem com as pessoas distantes de mim, porque isso me machuca. A dor, para o ser humano, já é o primeiro estágio de autoconsciência, e toda a moralidade humana ela é constituída sobre erradicar a dor, impedir a dor, proibir a dor. E a natureza ela opera na dor, porque a natureza precisa destruir, e a dor é destruição. Quando nós olhamos os animais sendo destroçados uns pelos outros, como nós vemos que acontece no meio natural, no processo de caça, de constituição, as forças naturais primitivas são terríveis. Elas são terríveis puramente para o olho humano, porque para a natureza, o filhote de leão que é comido pela mãe, para a natureza, o filhote do coelho que é destroçado pela águia, para a natureza, o gafanhoto que é comido vivo pelo sexo feminino, nada disso é terrível. Para a natureza não existe crueldade, para o ser humano sim. Então a primeira manifestação da crise existencial humana é que nós estamos vivendo em um modelo existencial cuja crueldade é algo visível aos nossos olhos, porém a força natural que cria a matéria que nós precisamos para existir não enxerga a crueldade como algo, porque ela apenas é um ciclo constante de destruição e reconstrução. E nós julgamos que há uma crueldade na própria existência. E como a própria existência é cruel e nós participamos dela, a crise existencial vem que nossos anseios internos
estão em conflito com a materialidade que nos é imposta, como se estivéssemos dentro de uma caixa, presos, cercados, condicionados e trancafiados em um modelo existencial que pode para muitos parecer um filme de terror, porque ele é a contra-ressignificação daquilo que nós queremos significar. Porque esse modelo nos empurra à destruição e reconstrução, e nós achamos que isso é imoral.